Vivemos em uma época estranha, uma era em que o sagrado mudou de lugar, em que os altares já não estão mais dentro das igrejas, templos ou mesquitas, mas sim dentro dos shoppings, dos sites de compra online e das vitrines iluminadas das grandes cidades. Vivemos em um tempo em que o novo Deus não é invisível nem espiritual, mas é material, palpável e, paradoxalmente, intocável na essência. O novo Deus do século XXI se chama consumo, e sua religião é seguida por bilhões de fiéis espalhados pelo planeta. Uma religião silenciosa, mas onipresente, uma fé que não exige orações, mas exige cartões de crédito, não exige jejuns, mas exige sacrifícios mensais em boletos. Uma religião que não promete o paraíso depois da morte, mas promete pequenos paraísos instantâneos a cada clique, a cada compra, a cada caixa aberta com ansiedade. Esse novo Deus é astuto, ele não se apresenta com barbas brancas ou raios, não se veste de mantos, ele se veste de marcas, de logotipos, de embalagens brilhantes. Ele não fala por profetas, mas por influenciadores, propagandas e anúncios que nos bombardeiam sem parar. Ele não tem mandamentos escritos em pedras, mas tem slogans repetidos até se gravarem na mente. Compre agora, você merece, novo e melhorado, atualize-se. Não fique para trás, e é curioso perceber como o consumo assumiu funções que antes pertenciam ao divino, porque quando você está triste, você não corre mais para o silêncio de uma capela, mas para o barulho de uma loja. Quando você está ansioso, você não busca mais um retiro espiritual, mas busca um desconto relâmpago. Quando você quer se sentir vivo, não busca dentro de si, mas no carrinho virtual cheio de produtos que você nem sabia que precisava. A lógica é simples, mas devastadora. O consumo não vende apenas objetos, ele vende identidades, vende pertencimento, vende a sensação de que você existe, de que você tem valor, de que está no jogo. Porque nesse novo culto, quem não consome não é apenas pobre, é invisível. É irrelevante, é quase um herege que ousa questionar o dogma universal de que comprar é viver. O consumo se tornou uma liturgia cotidiana, porque cada vez que você desliza o dedo no celular para finalizar uma compra, você está fazendo uma oração silenciosa ao Deus moderno, está dizendo: eu acredito, eu confio, eu sigo. E o mais impressionante é que essa religião não tem espaço para dúvidas. Se você não acredita, você é excluído. Se você não participa, você é marginalizado. Se você não compra, você não é. O consumo promete aquilo que sempre foi promessa das religiões: felicidade, transcendência, paz interior. Só que agora tudo isso vem embalado em caixas com fitas coloridas e entregues na sua porta. Só que essa felicidade tem prazo de validade. Porque diferente do espiritual, que poderia ser eterno, o consumo é instantâneo e perecível. Você compra e logo precisa comprar de novo. Você conquista e logo precisa conquistar algo maior. É como um culto sem fim, em que o altar precisa ser alimentado diariamente com novos sacrifícios, e o fiel nunca descansa, nunca encontra paz, porque sempre existe algo faltando, sempre existe a nova versão, o novo modelo, a nova tendência, o novo lançamento. E se olharmos bem, veremos que esse Deus moderno não está só do lado de fora, ele já se infiltrou dentro de nós, porque hoje o desejo já não nasce do coração, nasce da propaganda, nasce da comparação social, nasce do medo de ficar para trás. E talvez essa seja a face mais cruel do novo Deus. Ele não precisa impor regras pela força, ele conquista pela sedução. Ele não ameaça com fogo eterno, mas ameaça com o vazio existencial de não ter, de não parecer, de não mostrar. Porque no culto do consumo, o que importa não é ser, mas ter, não é viver, mas exibir, não é sentir, mas ostentar. E nesse jogo sem fim, a espiritualidade cede lugar à vaidade, a essência cede lugar à aparência. E o ser humano se torna apenas um servo fiel, sempre correndo atrás de bênçãos que evaporam. No instante em que chega o consumo é a religião mais democrática e ao mesmo tempo mais excludente da história. Porque todos podem desejar, mas nem todos podem alcançar. Todos podem sonhar com o paraíso da vitrine, mas nem todos podem atravessar o vidro. E é nessa frustração que ele se alimenta. Porque mesmo quando você não consegue comprar, você continua preso ao culto, desejando, sonhando, invejando, sempre acreditando que um dia será sua vez, e quando finalmente consegue, descobre que a promessa era vazia, que a felicidade dura minutos, talvez horas, mas nunca dias, e então o ciclo recomeça, como uma missa interminável em que o fiel nunca encontra absolvição. O mais perturbador é perceber como esse novo Deus remodelou o mundo ao seu favor. As cidades foram transformadas em grandes templos do consumo,
com shoppings maiores que igrejas, com praças que não são para encontros humanos, mas para desfiles de marcas, com ruas que parecem corredores de centros comerciais, e até internet, que poderia ser um espaço livre de trocas humanas, foi rapidamente sequestrada e transformada em um imenso mercado, onde cada clique é uma oferenda, cada dado é uma moeda, cada olhar é uma prece. E nesse templo digital, os sacerdotes não usam batinas, mas terno e gravata, não falam de salvação, mas de lucro, não pregam sobre eternidade, mas sobre metas de vendas. E você, eu, todos nós, nos tornamos devotos, mesmo sem perceber, porque cada like, cada compra, cada busca que fazemos alimenta esse Deus invisível, e quanto mais o alimentamos, mais ele cresce, mais ele se fortalece, mais ele nos controla. E talvez o maior truque do consumo seja justamente esse: nos fazer acreditar que somos livres, quando na verdade estamos presos. Nos fazer acreditar que temos escolhas, quando na verdade todas as opções já foram planejadas, moldadas e direcionadas para o nosso desejo. Nos fazer acreditar que estamos no controle, quando na verdade somos apenas peças de um tabuleiro cuidadosamente desenhado. Mas será que existe saída? Será que é possível quebrar esse ciclo, abandonar esse culto, escapar dessa religião silenciosa? Talvez sim, mas o preço é alto. Porque se libertar do consumo não é apenas parar de comprar, é parar de acreditar, é parar de se medir pelos padrões impostos, é parar de buscar no ter aquilo que só pode ser encontrado no ser. É ter coragem de ser invisível aos olhos do mercado, mas plenamente vivo aos olhos de si mesmo. É recusar os altares brilhantes e buscar o silêncio interno. É resistir a uma fé que todos seguem, mesmo que você caminhe sozinho. O novo Deus do século XXI é poderoso, sedutor, onipresente, mas ainda é um Deus falso. Porque nenhum objeto pode preencher o vazio da alma, nenhum produto pode substituir o sentido da vida, nenhum carrinho de compras pode carregar o peso da existência humana. Talvez esteja na hora de derrubar esse altar, de destruir esse ídolo moderno e lembrar que o sagrado nunca esteve no que temos, mas no que somos, nunca esteve naquilo que podemos comprar, mas naquilo que podemos viver, nunca esteve na vitrine, mas dentro de nós, porque no fim das contas, o consumo pode até se fingir de Deus, mas só é mais uma prisão dourada, e a verdadeira liberdade só nasce quando ousamos quebrar essas algemas.